Mateus, capítulo 12, a partir do verso 33, do verso 33 ao verso 37. Mateus, capítulo 12, do verso 33 ao verso 37. Glória a Deus. Amém? Abriu aí? Antes da gente ler esse texto, eu quero orar, deixa eu orar com vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Deixa eu orar com vocês, pedir para que mais um instante você feche seus olhos, para nós orarmos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Pai de amor, eu quero pedir que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, através dessa palavra, fale aos nossos corações. Use a minha vida como um instrumento do Senhor, como um canal. Use, Pai, eu sei que é através da Tua graça, da Tua unção, Pai, que nós fazemos a diferença. Então usa-me com graça, usa-me com unção, para ministrar a Tua palavra, uma palavra viva, uma palavra rema, ao coração dos meus irmãos, ao coração daqueles que me ouvem agora, Pai, em nome de Jesus. Para que, como diz Tua palavra ali em 1 Coríntios, Pai, que quem o profetiza faz para edificar, encorajar, consolar, para que haja essa edificação, para que haja esse encorajamento nesse momento, Pai, no nome de Jesus, que o coração dos meus irmãos sejam preparados agora como uma boa terra para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, e o Senhor me use como um canal precioso, poderoso para transmitir Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Diz assim: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Na sequência aqui, é Jesus ensinando, especificamente até falando ali para um grupo religioso, os fariseus. Ele vai ensinar, ele vai nos mostrar que ele não está querendo falar aqui especificamente de árvores, mas ele está falando de pessoas. E ele diz no verso 34, raça de víboras, como eu disse, falando até ali para aqueles fariseus, que um pouco antes, nesse contexto, estava falando até que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu. E ele disse, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Você pode repetir isso comigo? A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Forte esse texto, né? Tremendo, um texto maravilhoso. Queridos, uma das coisas que eu pessoalmente, uma das coisas mais gostosas, mais agradáveis que tem, que a gente pode experimentar, isso me veio até o coração, porque ontem eu pude estar na companhia de pessoas cheias de Jesus, muito agradáveis, e uma das coisas mais agradáveis que tem é a gente poder estar na companhia de pessoas que estão cheias de Jesus, conversar com pessoas que você vê que está cheia, como isso é gostoso, como a gente sai, né, quando a gente está junto com essas pessoas, a gente sai de lá, é diferente, a gente sai cheio de vida. Agora, em contrapartida, como é desagradável, como é uma sensação ruim nós estarmos com pessoas vazias de Jesus, ou conversando, né, pessoas que estão com o coração amargurado, pessoas que estão com o coração pesaroso, pessoas que estão com o coração, né, machucado. Como às vezes a gente vai conversar com pessoas assim, às vezes a gente sai de lá,
né, com a conversa que a gente teve, parece que às vezes até com aquele peso. Pessoas amarguradas, então, o tipo de conversa que a gente tem assim, é algo que não é agradável de se conversar com pessoas assim, ou pessoas que estão, né, parece que está aquela nuvem negra sobre essas pessoas. Mas agora, com base nesse texto que a gente leu, e nessa afirmação que eu acabei de fazer para vocês, eu quero compartilhar uma palavra que ela tem como tema reflexos do coração. Eu coloquei o tema dela de reflexos do coração. E a primeira verdade, ou a primeira lição que eu quero ministrar ao seu coração dentro desse texto, querido, é sobre a importância das nossas palavras. É nítido a gente ver no texto aí sobre a importância das palavras. Porque Jesus diz lá no finalzinho, no verso 36 e 37, eu digo a vocês que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. E no verso 38 ele fala, no verso 36, eu lhes digo que no dia do juízo eles haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Verso 37, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então é nítido aqui que Jesus está falando aqui da importância também das palavras, como que é importante as palavras que saem da nossa boca. Esse texto é importante para a gente ver, queridos, pensar nisso, refletir sobre isso, o que é que tem saído da nossa boca? Quais são os tipos de palavra que tem saído da nossa boca? Porque isso é muito importante. Provérbios, capítulo 18, verso 21, um texto muito conhecido, que diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto, ou comerão do seu fruto. E é claro que não está falando da língua aqui, um membro do nosso corpo, ele está falando das nossas palavras, né? Que as nossas palavras têm poder de vida, as nossas palavras, queridos, têm poder de comunicar vida, ou têm poder de comunicar morte. E o texto fala, os que gostam de usá-las vão comer do seu fruto. É certo que a gente vai comer do seu fruto, daquilo que está saindo da nossa boca a gente vai comer. Alguém disse, queridos, que a nossa semeadura, ela é opcional. Nós escolhemos o que nós semeamos. Nós escolhemos. Porém, a nossa colheita não é opcional. A nossa colheita ela é obrigatória. E nós vamos colher o que nós estamos semeando. E aqui trazendo para a área das nossas palavras, eu quero citar um texto, Gálatas 6:7, aquele texto que diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele colherá. Olha aí o que diz, não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Agora a gente volta para Provérbios 18, 21. Aqueles que gostam de usá-la, vão comer do seu fruto. O que é que a gente tem semeado aí, queridos, em palavra? Né? Porque como eu disse aqui, alguém disse que a semeadura é opcional, mas a colheita não. Você pode escolher, eu vou plantar abóbora. Pode escolher, vou plantar abóbora, vou plantar pepino. Mas se você plantar abóbora, você plantou abóbora. Aí na hora de colher, eu quero colher tomate. Não existe isso. Você plantou abóbora, querido, você vai colher abóbora. E não é opcional, você vai colher. Então isso nos fala, queridos, da importância das nossas palavras, que nós vamos colher. Né? Voltando para o texto de Mateus capítulo 12, olha como é sério, fala que no dia do juízo nós vamos dar conta de cada palavra inútil que sair da nossa boca. E que pelas nossas palavras seremos condenados ou pelas nossas palavras seremos absolvidos. Olha o poder das nossas palavras. Como há poder em nossas palavras. Isso é para nos fazer pensar o que é que tem saído das nossas bocas, o que é que a gente tem falado, o que é que a gente tem declarado, como é que a gente tem que usar como é que nós temos usado a nossa língua, a nossa boca.
Como é que você tem usado com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com todas as pessoas, com você mesmo, sobre a sua vida? Como é que nós temos usado? Tem um outro texto, Efésios 4, 29, eu vou só citar. É um texto que diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Essa é na versão King James atualizada. Não saia da nossa boca nenhuma palavra, em outras versões fala nenhuma palavra torpe. Mas na versão King James fala, não saia da nossa boca, não deve sair da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Deixei até grifado aqui no meu esboço, nenhuma. Nenhuma quer dizer o quê, queridos? Nenhuma. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra que possa causar destruição. No restante do texto diz, mas somente aquelas que forem úteis para edificação. Então, quais são os tipos de palavra que devem sair da nossa boca? Somente. Primeiro ele fala, nenhuma saia que cause destruição, mas somente, saia da nossa boca, somente aquelas que forem úteis para edificar as nossas vidas, a vida da nossa família, a vida da igreja, a vida de todos. Da nossa boca tem que sair palavras de bênção, palavras que são úteis para edificação. Agora, novamente, repetindo, nenhuma que cause destruição, porque tem poder de vida e tem poder de morte as nossas palavras. Amém? Por isso a gente deve pensar bem, queridos, antes de falar, e falar apenas aquilo que traz edificação. E a gente deve se lembrar disso. Aqui eu quero fazer uma ressalva, a gente deve se lembrar disso, principalmente nos momentos de ira. É verdade, não é? Porque nos momentos de ira, queridos, são aqueles momentos onde a gente tem a maior tendência de vomitar, falar um monte de besteira, falar às vezes coisas que nós nos arrependemos, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os irmãos. Aquele momento que você fica irado, aquele momento, às vezes, se você não tomar cuidado, quando você vê, você já vomitou um monte de besteira, falou um monte de palavra que machucou, que feriu, palavras de morte. Então, tome cuidado, principalmente nesse momento, no momento de ira. Cuidado, tem cuidado com aquilo que sai da sua boca. A gente precisa aprender a administrar, esse sentimento. Aqui eu quero dizer algo que eu acredito que é libertador para muitos. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também. A ira em si, o sentimento da ira, queridos, ele não é pecado. O sentimento da ira, ele mostra que tem algo errado. Mas o que diz lá no texto, Efésios 4, 26, irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Então é possível que a gente sinta a ira por algum motivo, mas a gente não peque. Então a ira em si, por que eu estou dizendo isso? Eu falei que é libertador, porque às vezes alguém pode colocar aquele jugo sobre si, só pelo fato de se irar e achar que já está pecando. Não. Um exemplo, alguém pode chegar e me fazer uma ofensa, me ofender, ou ofender a minha família, e porque ele me ofendeu com palavras, com gestos, com atitudes, naquela hora eu fico irado de ver ofendendo a minha família. Só que a minha ação e a minha reação é que vai dizer se eu vou pecar ou não. Mas sentir aquela ira, entre aspas, sentir aquela ira é natural, me ofender a minha família. Então eu acabo ficando irado. Mas como é que você vai agir? Você vai pegar naquele momento de ira e fala um monte de besteira, começa a praguejar, começa a maldizer, começa a amaldiçoar. Então a ação e a reação faz toda a diferença. Mas a gente pode irar e não pecar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, mas como diz, irai-vos, mas não pequeis. E eu marquei algo aqui, ainda falando sobre a importância das nossas palavras. Eu me lembrei de um ensino, queridos, que está, só para citar, mas um ensino que está alinhado aí com Efésios 4, 29, que diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, só que for útil para edificação. Eu me lembrei de um ensino, eu acredito que vocês já ouviram falar, daquele filósofo grego Sócrates.
E eu já falei sobre esse ensino aqui em algumas outras ministrações. Mas é aquele ensino onde Sócrates fala sobre as 3 peneiras. Vocês se lembram disso? Das 3 peneiras? Diz que um rapaz chegou até Sócrates, né? E falou para ele, eu tenho algo para te falar. Se eu não me engano, eu acho que é a respeito de um amigo seu, eu tenho algo para te falar. Ele falou, espera. Diz que Sócrates estava lendo um livro, só levantou os olhos assim e falou, espera um pouquinho. O que você vai falar já passou, o que você quer me falar, já passou pelo crivo das 3 peneiras? Ele falou, 3 peneiras? Que 3 peneiras são essas? Ele falou, primeiro, a peneira da verdade. O que você vai me falar é verdade? Ou você só ouviu dizer? Você só ouviu dizer. Você tem certeza que é verdade? Ou é um burburinho aí que você ouviu e você está vindo me falar? Agora vamos dar uma paradinha aqui nessa primeira peneira, queridos. Isso é um ensino tão... E eu vejo alinhado com Efésios 4, 29. Às vezes, principalmente na época que a gente está vivendo hoje, nessa época aí de bombardeado por informações, tantas informações, principalmente nas redes sociais. Às vezes a gente recebe notícias e às vezes a gente nem sabe se é verdade ou não, nem checa se é verdade ou não, e a gente repassa sem saber se aquilo é verdade ou não. E às vezes notícias que acabam prejudicando, notícias que acabam defamando, notícias que acabam prejudicando a imagem de outras pessoas, e a gente nem sabe se é verdade ou não. E Sócrates fala para esse rapaz, já passou pelo crivo das 3? A primeira, peneira da verdade, é verdade? Ou você só ouviu dizer? Porque se não for, o assunto morre aqui mesmo, não precisa nem me dizer nada se você não tem certeza que é verdade, se realmente é um fato. Aí ele falou, puxa, eu não pensei nisso. Segundo lugar, se é verdade, tem uma segunda peneira, né? O que você vai me contar, suponhamos que seja verdade, deve então passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. O que você vai me contar é coisa boa? Ajuda a construir? Ajuda, né, a construir ou ajuda a destruir a fama do próximo? É coisa boa? Né? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deve ainda passar pela terceira peneira, a peneira da utilidade ou da necessidade, né? Convém contar? Resolve alguma coisa? E aí diz que Sócrates arremata dizendo para esse rapaz, se passou pelas 3 peneiras, peneira da verdade, é verdade, é algo bom, vai ajudar a construir, edificar, é algo que se faz necessário, então conte, que eu vou ser edificado, você vai ser edificado, agora se não precisa nem me falar. Que ensino, né, queridos? Como a gente poderia não, né? A gente pode pegar isso e aplicar nas nossas vidas, lembrando esse texto de Efésios 4, 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cause destruição, mas somente aquela que for útil para edificar. Agora a gente traz aqui para essas 3 peneiras. O que eu vou falar é verdade, é algo para construir, é algo que vai ser útil, então eu vou falar. Se não for, eu não vou nem começar a falar para o meu irmão, seja para quem quer que for, não vou nem falar, não vou nem repetir. Queridos, eu já participei, às vezes a gente, num momento de bobeira, a gente acaba caindo nisso, nesse laço, sabe, de você repassar notícias que você nem sabe e acaba denegrindo a imagem de pessoas. Um exemplo, pessoas que já me vieram, irmãos que já me vieram falar, você ouviu notícia de pastor tal, que fez isso, saiu lá nas redes sociais que esse pastor fez tal coisa, falou tal coisa, e já passa para outras pessoas, notícia de tal igreja, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, às vezes nem é verdade, depois fica sabendo que não é verdade, mas nisso já repassou para um monte de gente, já denegriu a imagem da pessoa, já denegriu a imagem da igreja, já fez tantas coisas, né? Fez um estrago. Por quê? Porque a gente às vezes não teve esse cuidado. Amém, queridos? Mas essa é a primeira coisa que eu quero ensinar ao seu coração dentro desse texto, sobre a importância das nossas palavras. Segundo lugar, o que é que eu quero compartilhar ao seu coração? Sobre a raiz do problema. Mateus 12, 34, que é, a boca fala do que está cheio
o coração. Apesar da gente entender aí, queridos, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque pode produzir vida e pode produzir morte na vida de outras pessoas e na nossa própria vida, a gente entende que é importante. A gente pode observar pelo texto que a raiz do problema não está nas palavras. Aonde está a raiz dos problemas? Aonde está a raiz? Apesar da gente falar, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, mas no texto a gente vê que a raiz não está nas palavras. Porque o texto fala o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Aonde está a raiz do problema? Do coração. A raiz do problema, querido, ou seja, as nossas palavras, e aqui vem o tema da mensagem, as nossas palavras, elas são só um reflexo daquilo que está aqui dentro. É só um reflexo do que já está dentro do nosso coração. Vem para fora o que está aqui dentro. Eu acredito que a gente pode até por um tempo dar uma mascarada, dar uma disfarçada. Uma pessoa, como diz aqui, uma pessoa que é uma árvore ruim, tem um coração ruim, uma pessoa ruim, ela vai falar coisas ruins. Ela pode até por um tempo dar uma disfarçada, dar uma bajulada, se fazer de bonzinho, falar coisas boas, mas isso não permanece. Se lá no coração não foi transformado, não foi mudado, uma hora vai vir para fora aquilo que está lá dentro. Então a raiz do problema não está nas palavras. A raiz do problema está no coração. O que é que está cheio no nosso coração? Porque é daqui que vem, é do coração. Amém, queridos? Eu sei que vocês sabem que eu não estou falando do órgão aqui, mas é aí nos nossos sentimentos, pensamentos, decisões, é do nosso coração. Eu marquei alguns exemplos aqui. É pecado a gente falar sobre dinheiro? É pecado, sim ou não? Agora presta atenção. Se você vai conversar com uma pessoa, toda vez que você vai conversar com ela, essa pessoa só fala de dinheiro, só fala em ganhar dinheiro, só fala como o dinheiro é bom, só fala como ela precisa de dinheiro, e trabalhar mais, e ganhar mais dinheiro, o que eu faço para ganhar dinheiro? Todas as vezes que você vai conversar, o assunto dessa pessoa é dinheiro, é sobre dinheiro. O coração dessa pessoa está cheio do quê? O que é que está no coração dessa pessoa? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Aí eu me lembro do texto de Timóteo, o coração dessa pessoa, querido, ela está cheia de amor ao dinheiro. Essa pessoa é uma pessoa que ama o dinheiro. Eu não estou dizendo que você não possa ter, querer adquirir dinheiro, mas a pessoa só fala nisso. O que é que tem no coração dessa pessoa? Amor ao dinheiro. Um outro exemplo, uma pessoa, você vai conversar com ela. É pecado falar de futebol, Diogo? Não. Se fosse, estava na roça, hein, Diogo? Agora você vai conversar com uma pessoa. Essa pessoa, todas as vezes que você encontra, todos os dias, só fala de futebol, só fala do time dela. Ela é capaz de brigar com você se você falar mal do time dela. Ela é capaz de virar a cara com o pai, com a mãe, com a esposa. Ela é capaz de brigar até fisicamente com alguém por causa do time. E a palavra dela é só futebol, só anda com camisa de futebol. O quarto dela é enfeitado todo do time dela. Não estou falando que isso é pecado, não. Mas é assim, você vê que é aqueles que a gente fala que é fanático, né? E a palavra dela, quando vai conversar, é só futebol, é só campeonato, sabe todos os jogadores, sabe tudo de futebol. Tudo. É só a conversa da pessoa. Quem é que está no coração dessa pessoa? Toda vez que eu chego é só esse tipo de conversa. É como uma idolatria. Porque o que é idolatria, queridos? Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Novamente, eu não estou dizendo que futebol é pecado, falar de futebol é pecado, mas se o coração da pessoa só fala disso, é algo que está no lugar de Deus. Você não vê aquela pessoa falar uma palavra da Bíblia, você não vê essa pessoa falar uma palavra de Jesus, falar nada do que ela tem feito no reino, do que ela tem feito para Deus. É só esse tipo de conversa. Aí você vai falar para mim que a pessoa está cheia de Jesus? Não dá para dizer que a pessoa está cheia de Jesus, porque a boca fala o que o coração está cheio. Como no começo dessa mensagem, ontem eu estive com algumas pessoas tão preciosas, que dava gosto, era gostoso de ficar perto, era gostoso de conversar. E eu amo isso, porque eu amo falar de Jesus, eu amo falar da palavra, eu amo falar das bênçãos, eu amo falar dos milagres, eu amo falar do que Jesus está fazendo, eu amo falar de pessoas que estão sendo alcançadas.
E eu estava com pessoas ontem que era agradável assim, uma pessoa que contou tanto testemunho, eu saí de lá cheio, motivado. Mas por quê? Porque a pessoa está cheia daquilo. Agora, se fosse outra pessoa, estava falando lá o tempo inteiro que eu estava só falando do futebol, só falando do dinheiro. Uma pessoa que fala aí, puxa, eu preciso aproveitar a vida, curtir as coisas boas dessa vida, viajar, comer bem, vestir bem, é pecado? Agora, uma pessoa que só fala sobre isso, só fala sobre viagem, só fala sobre comer bem, só fala dos prazeres que ela quer ter, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso curtir a vida, minha vida está passando, só fala sobre isso. O que é que está no coração dessa pessoa? É o amor aos prazeres desta vida. E eu acredito que ela ama mais os prazeres, não, novamente, vou enfatizar aqui, não significa que você não possa desejar coisas boas, viajar, comer bem, vestir bem, desfrutar de coisas boas e lícitas, é claro, né? Não é errado, mas agora se a pessoa só pensa nisso, só vive para isso, só fala nisso, o que é que está no coração? É nítido, o amor aos prazeres desse mundo. Aí eu me lembro até daquela parábola do semeador, pessoas que às vezes até receberam a Jesus, mas na sua caminhada, né, o amor aos prazeres desse mundo sufocou a palavra, chegou uma hora que sufocou. Por quê? Aquilo estava acima de Deus, aquilo estava acima de Jesus. Jesus não era prioridade no seu coração. Me lembro da passagem também do jovem rico, um bom jovem, que quando você lê lá, você vê que era um bom jovem, se fosse nos tempos de hoje, um bom crente, que ele chega para Jesus, Jesus, o que eu vou fazer para dar a vida eterna? Conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E falou, eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Diz que Jesus olhou para ele e o amou, mas falou, mas te falta uma coisa, vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você vem e me segue. E diz que aquele jovem abaixou a cabeça e foi se afastando de Jesus, ali cabisbaixo. Era uma boa pessoa, era uma pessoa que eu acredito que ajudava os outros, honrava pai e mãe, era um bom crente, mas não se trata de ser um bom crente. O coração dele, no coração dele, Jesus não era a prioridade. Então eu estou falando aqui, queridos, de coração. Às vezes a gente pode ser até uma boa pessoa, mas Jesus não é a prioridade no nosso coração. Pode até frequentar a igreja, pode ajudar na igreja, pode ajudar no ministério, pode fazer tantas coisas, mas às vezes Jesus não é a prioridade ainda no coração. E a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Terceiro lugar, eu falei aqui sobre a raiz do problema. Então a raiz não está nas palavras, a raiz está no coração. Então qual que é a solução do problema? Se o problema, se a raiz é o coração e não as palavras, qual é a solução? Qual a solução para esse problema? Ao entendermos que a raiz do problema está no coração e não nas palavras, a gente pode concluir que, primeiro, qual que é a solução para isso, queridos? Eu quero que você abra um texto comigo, Ezequiel 36, do 26 ao 27. Dá para projetar aí, Lorena? Ezequiel 36, do 26 ao 27. Ezequiel 36, do 26 ao 27. A partir do 26 e 27. Diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Se o problema está no coração, queridos, o que nós precisamos é de uma mudança, é de um coração novo. Aqui é no Velho Testamento uma promessa que hoje já se cumpriu, que Deus nos daria um coração novo. A quem? A todos aqueles que creem em Cristo Jesus, a todos aqueles que o recebem como seu Senhor e seu Salvador.
colocarei em vocês um coração novo, darei a vocês, colocarei em vocês o meu espírito, para que vocês sejam capazes de andar em obediência, de acordo com a minha palavra, os meus estatutos e as minhas leis. Mas se o coração não for mudado, o coração não for transformado, se não for tirado o coração de pedra e colocado o coração de carne, um coração, se não for pelo Espírito Santo de Deus, queridos, a gente, tem muitas pessoas que eu acredito que sabem que estão passando até dificuldades, estão de alguma forma sendo prejudicadas e sabem que às vezes é por conta das suas palavras, do que tem falado, fala às vezes sem pensar, tem tantas atitudes e às vezes acaba sofrendo e sabe, e a pessoa não quer ser assim, quer mudar, às vezes está até tentando. Mas o que acontece? Onde eu acredito que acontece o erro? Porque às vezes está tentando na força do seu braço e está tentando só mudar as palavras. Eu não posso mais falar assim, eu não posso reagir assim, eu não posso agir assim, e está até querendo mudar, está até tentando mudar. Só que ela não entende que a mudança precisa ocorrer no coração. E só quem pode dar um coração novo, queridos, é Jesus. Aqui eu quero dizer para vocês que estão aqui, os que já são da família Paz Church, para você que está em casa, eu não sei todos que estão nos acompanhando, nos assistindo através das redes sociais. Querido, eu quero dizer para você, só Jesus pode trocar o seu coração, te dar um coração novo. Só Ele te dá um coração de carne, te colocar o Espírito dele em você, para que você possa andar de acordo, para que as suas palavras sejam mudadas, as suas atitudes sejam mudadas, as suas ações e reações sejam mudadas. Só Jesus. Aqui é uma promessa disso: eu colocarei em vocês um coração novo, darei a vocês o meu Espírito. Amém? Se a gente mudar o nosso coração, as nossas palavras vão ser transformadas. Como eu disse, porém, só Deus pode mudar o nosso coração, queridos. E isso acontece no momento em que a gente aceita Jesus, em que a gente pede a Ele o perdão dos nossos pecados, a gente rende a nossa vida a Cristo, e a gente passa a deixar que Ele governe a nossa vida. Aí vai começar a mudar as coisas. Aí pode começar a mudar o que está saindo da nossa boca, se mudar aqui, se recebermos um novo coração. Mas aí você pode me dizer agora: pastor, mas isso já aconteceu na minha vida. Eu já recebi a Cristo. Eu já aceitei a Jesus. E se é aceitar Jesus, se realmente render a vida, eu recebi um novo coração, eu me tornei uma nova criatura, o Espírito Santo hoje habita em mim, hoje eu sou um cristão, mas eu ainda tenho dificuldades nessa área, porque aqui vai a segunda verdade que eu quero compartilhar dentro disso, da mudança de coração, que não basta também, querido, você só receber o novo coração, a gente precisa também alimentar esse coração novo, porque se não fosse assim, não teria muitos cristãos que ainda estão tendo dificuldade com a sua boca, que ainda estão proferindo palavras de morte, que ainda não estão desfrutando do melhor de Deus, estão proferindo palavras que estão prejudicando a sua vida, prejudicando a vida de outras pessoas, porque não é só receber o novo, mas a gente precisa alimentar o novo coração. Eu quero que você abra um texto comigo, Efésios capítulo 4, a partir do verso 22. Efésios 4, a partir do 22. Olha o que diz aí. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O velho homem, a velha criatura, antes de se converter, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. O novo homem foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, queridos, por mais que nós tenhamos recebido um novo coração,
temos experimentado do novo nascimento, nascemos do Espírito, temos o Espírito de Cristo habitando em nós. Paulo fala para a igreja de Corinto, para cristãos, né? Ou para a igreja de os Efésios aqui, para crentes, ele fala, ó, o velho homem, ele não foi totalmente, né? Não acabou totalmente, não ficou ali como alguns acreditam nas águas do batismo ali, morreu, agora é um novo homem. Não, o velho homem ainda está aqui conosco. E a gente precisa estar alimentando, né, empoderando a nova criatura, como eu ministrei há tempos atrás, alimentando o nosso coração, para que a gente consiga realmente assim andar em vitória, para que a gente consiga andar em vitória com as coisas que saem da nossa boca, porque mesmo que você se converteu, recebeu um novo coração, querido, se nós não estivermos alimentando esse novo com a palavra de Deus, se você aceitou Jesus, recebeu um novo coração, tem o Espírito Santo, mas você não se alimentar de palavra, agora se alimenta de tantas outras coisas que não edifica, se alimenta de tantas outras coisas aí que não são boas, a hora que você abrir a sua boca, o que vai sair é aquilo do que você está se alimentando, aquilo do qual nós estamos nos alimentando. E aqui fala, nós fomos ensinados a se revestir do novo homem. E quando fala se despir do velho homem, está falando aqui de comportamento. Deixe os comportamentos do velho homem, é santidade comportamental. Apesar de termos nos tornado santos no momento que a gente aceitou a Cristo Jesus, existe uma santidade também que é chamada de santidade progressiva. Nós estamos num processo também. E hacemos de se revestir do novo, que foi criado para ser semelhante a Deus, cada dia mais, ao alimentarmos esse novo coração, alimentarmos o nosso espírito, a gente vai se revestindo do novo, porque olha o que diz o texto, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então justiça e santidade, andar em santidade provém da verdade, queridos. Provém de andarmos na verdade, de nos relacionarmos na verdade, de nos alimentarmos da verdade, de nos alimentarmos da palavra. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nos alimentando da palavra, e quando a gente abrir a boca, o que vai sair? Palavra de Deus. Né? Como eu disse, eu estava com pessoas tão agradáveis, e o que saía, e eu via que, eu não estou dizendo aqui, queridos, de religiosidade, estou falando daquele crente chato. Né? Infelizmente tem crentes que são chatos. Eu posso falar assim, mas tem crente chato, pessoas que não tem, às vezes não tem sabedoria, às vezes está até falando da palavra, mas a maneira que fala, a forma que fala, impondo, ou tentando, né? Agora o crente que está cheio, aquele que você vê que, eu estou falando daqueles crentes que ele está tão cheio de Jesus, e é pela palavra, que a hora que ele fala de Jesus, parece que os olhos brilham, a hora que ele fala da palavra, ele tem prazer, é algo que é gostoso de ouvir. Quando ele fala com as pessoas sobre Jesus, a respeito do que Jesus fez na vida dele, está fazendo na vida dele, você vê que emana amor. Você vê que não é algo religioso, não é algo que ele tem que fazer, não é algo que ele precisa fazer. Não, é aquela pessoa que, quando fala assim, dá gosto. É gostoso estar perto. É disso que eu estou falando. Não estou falando de você ser um crente religioso, que você chega no seu serviço, você abre a Bíblia lá e fala, vem aqui, você tem que escutar a palavra de Deus, senão você vai para o inferno. Não é isso. Mas a pessoa que está cheia de Jesus, querido, igual aquela esponja, uma esponja que ela está cheia de água, a hora que você aperta assim, ela começa a vazar água. O crente que está cheio, a hora que você vai conversar com ele, o que sai é palavra de Deus, o que sai é gratidão, o que sai são coisas assim que edificam, são palavras que edificam. Agora o crente que está vazio, a hora que você vai conversar com ele, o crente, falar aqui agora do crente, nem do não crente, o crente que está vazio, o crente que não se alimenta, não alimenta o seu coração de palavra, a hora que você vai conversar com ele, ele está passando por provas, o que é que sai? Questionamento, murmuração, reclamação, ingratidão, apesar de ser crente, mas por quê? Está vazio, o coração não é alimentado pela palavra. Eu quero que você abra um outro texto comigo, nesse texto que nós vimos de Efésios 4, 22, 24, queridos, à medida que a gente vai, justiça e santidade proveniente da verdade, à medida que a gente vai se alimentando, se relacionando com a palavra, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus, cada vez mais parecidos com Cristo, no falar, no andar, no agir, em todo o nosso proceder, mas da onde? Proveniente da verdade. Agora um texto, Colossenses 3,16.
E o último texto nós vamos encerrar, Colossenses 3,16. Olha o que diz aí. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha só, queridos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí depois ele diz, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então fala aqui, cantem cânticos espirituais com gratidão, cantem salmos, aconselhem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, mas antes de falar tudo isso ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A única forma que nós procedemos dessa forma, queridos, ensinando, se aconselhando, cantando salmos, palavras que edificam, edificando uns aos outros, é quando a palavra de Deus habita ricamente em nossas vidas. E novamente eu volto a dizer aqui, nós vamos encerrar, não estou falando de religiosidade, estou falando de um relacionamento com a palavra, aonde a gente se enche dela, aonde a gente se deleita na palavra cada vez mais, e isso habita, e isso nos traz alegria, isso nos traz paz, isso faz os nossos olhos brilhar, isso nos dá um sorriso no rosto, isso nos dá uma alegria, que quando a gente chega perto da pessoa, isso transborda, isso emana, isso é refletido, e as pessoas veem Cristo em nossas vidas, Cristo através das nossas vidas, amém? Por quê? Temos um coração transformado, mas não é só o coração transformado, o novo coração, é um coração onde habita ricamente a palavra de Deus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, onde você está aí, na sua casa também, fique de pé, nós vamos orar, vamos encerrar. Para concluir, eu quero dizer para vocês, queridos, as nossas palavras podem gerar vida ou morte, porém as palavras que saem da nossa boca são apenas reflexos daquilo que está no nosso coração. Por isso é importante a gente receber um coração novo, e por isso é importante a gente alimentar cada dia esse coração com a palavra de Deus, para que saia da nossa boca somente as palavras que são úteis para edificar. Amém? Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vamos orar. Amém, queridos? Deixa eu pedir para vocês fecharem os seus olhos por um instante. Você que está em casa também, só me ouça e feche os seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, mas eu quero pedir ao Senhor, primeiro, por aquelas pessoas que estão sofrendo, que ainda não conhecem ao Senhor, que querem mudanças nas suas vidas, se estão aqui, ou se estão em casa, se estão ouvindo agora essa ministração, essas pessoas querem mudança, mas não têm conseguido, porque falta a elas esse novo coração, que só é dado àqueles que entregam a sua vida a Ti. Pai, então em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, essa pessoa agora, que está ouvindo essa mensagem, e agora se arrepende dos seus pecados, entende que precisa do seu perdão, entende que precisa desse novo coração, precisa do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, perdoa os seus pecados, entra na vida dessa pessoa, desse que está aqui, que está nos acompanhando nas redes sociais, entra agora, Pai, opera nela o milagre do novo nascimento, que o Teu Espírito agora, mediante essa atitude que ela está tomando, declarando que precisa de Ti, que necessita de Ti, que o Teu Espírito Santo venha habitar nela agora, dando a ela capacidade para mudar, capacidade para que as suas palavras mudem, a sua vida mude, Pai, em nome de Jesus, e ela passa a proferir agora palavras de vida e não mais de morte, em nome de Jesus, Pai, perdoa os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, Pai,
Transforma o seu coração. Mas, Pai, não é só por esses que eu oro. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui também, e pelos meus irmãos que estão em casa também, que a vida deles já pertence a Ti, mas, Senhor, eles estão secos, estão vazios, e muitas vezes têm saído palavras de morte da sua boca, palavras de morte com seus filhos, palavras de morte com o seu cônjuge, palavras de morte com a sua parentela, com os seus amigos, palavras de morte no trabalho, palavras de morte na escola, porque estão vazios. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha sobre esses meus amados irmãos também, que haja o Teu perdão, haja a Tua misericórdia, mas, Senhor, coloca sede e fome da Tua palavra. Pai, ensina-nos e ajuda-nos a buscar mais de Ti, a se encher da Tua palavra, não como um método religioso, não como algo simplesmente que nós temos que fazer, porque precisamos. Pai, muda isso agora, muda isso nas nossas vidas, que haja prazer em ler Tua palavra, que haja prazer em se deleitar nela, que haja prazer em ler, em meditar, que haja prazer no momento que estivermos fazendo a nossa devocional, lendo, meditando, estudando, que o Senhor possa se revelar, que o Senhor, através da leitura da Tua palavra, fale ao coração de cada um deles e traga a Tua paz, traga a Tua alegria, traga a Tua direção. Mude, Pai, em nome de Jesus, mude isso. Pai, que o coração dos meus amados irmãos, o nosso coração, seja cheio da Tua palavra. Habite ricamente em nós, habite ricamente em nossos corações a palavra do Senhor, essa palavra que nos traz vida, que nos transforma, que transforma as palavras que saem da nossa boca, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. É o que eu oro ao Senhor, Pai, agradecido, porque eu sei que essa é a Tua vontade, e eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração agora. E em todo aquele que o Senhor achar agora um coração rendido, um coração que realmente está voltado para Ti, visita ele agora, Pai, visita em nome de Jesus e transforma para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido, por essa palavra? Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos e desejamos que habite ricamente em nós a palavra do Senhor, que nos muda, que nos transforma, em nome de Jesus. Amém e amém. Estende assim as suas mãos. Eu quero pedir vocês que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor Jesus. Vocês que estão em casa, que Deus os abençoe. Fiquem com a presença do nosso Deus aí com vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.